E brotada, partimos agora para o nosso último vídeo dessa playlist de movimento circular. O vídeo que falará sobre transmissão de movimento por eixos diferentes. Falaremos sobre transmissão por eixos diferentes, de correias e de transmissão por contato. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e deixar o seu comentário para que a gente sempre possa estar melhorando. Então, vem fazer parte do Física Objetiva e acompanha comigo esse vídeo. Bem, brotada, agora vamos ver a transmissão de movimento por eixos diferentes. A transmissão de movimentos por eixos diferentes, você vai ter de duas formas. A gente vai ter a por correias e a gente tem a por contatos, que são sistemas de engrenagens. Muito utilizada em motores e sistemas de engrenagem de forma geral. Tá, vai. E dessa forma, vamos ver o seguinte. A gente vai ver que aqui de correias, né, você já deve estar associando isso a uma bicicleta, né? Você já deve estar se lembrando logo da bicicleta aí, as catracas, etc. Você tem o seguinte, tanto para uma transmissão, no caso de correias, quanto para de contato, as características são as mesmas. Até porque elas são por eixos diferentes, beleza? Então as características que a gente vai ver delas são as mesmas. Existem apenas algumas diferenças. Por exemplo, na transmissão por polia, por correia, perdão, ou também chamado de polias, você vai ter que o movimento das circunferências, né, das rodas das suas catracas, elas sempre vão girar no mesmo sentido, tá? Já por contato, né, ou de engrenagens, você vai ter que eles vão girar em sentidos contrários. Faz sentido, né? Se você girar no mesmo sentido aqui, elas nunca vão se encostar e talvez podem até quebrar. Então elas sempre vão estar girando no sentido contrário, tá? Ambas têm raios, no caso raio RA, raio RB, que aqui eu não ilustrei, mas você subentende, tá? É raio RA, raio RB, também da mesma maneira. Sendo assim, a gente vai analisar as características. Porque, primeiro, elas giram do mesmo lado, no caso aqui, para o de correia, mas giram no lado contrário, em sentidos opostos para contato. Então ela já muda daqui, tá? Mas falando sobre sua velocidade, observa o seguinte, a gente tem a velocidade angular e a velocidade linear. Primeira coisa que eu tenho que fazer essa análise é pensar no seguinte, se essa polia, né, ou se essa roda, ou se essa catraca, ela rodasse em velocidade diferente desse cara, geraria uma desincronização, ou seja, ficaria sem sincronismo, não sei nem se existe essa palavra que eu falei anteriormente, ficaria sem sincronismo para que elas girassem. Então isso poderia fazer com que a correia quebrasse. Da mesma forma aqui, no caso das engrenagens. Então nesse caso aqui, você vai ter que as velocidades de giro desses caras, as velocidades lineares vão ser iguais, para que esse sistema acoplado, né, esse sistema de encaixe, eles possam, de certa forma, girarem e ter congruência, porque senão pode ou essa correia quebrar ou as engrenagens podem quebrar se girar de forma diferente. Beleza. Agora preste atenção comigo. Aqui já de cara você percebe que o raio de A é maior do que o raio de B, né? O raio de A é maior do que o raio de B. Beleza. Aqui eu quero que você preste atenção no seguinte. Você observa que a velocidade de A e a velocidade de B, eu já falei para vocês, elas têm que ser iguais. Massa. Aí eu quero agora recorrer à expressão em que eu relaciono velocidade com raio para saber o que acontece com a minha velocidade angular. Preste atenção no seguinte, esse cara aqui é o mesmo, né? Para as duas situações ele é o mesmo, ele é constante. Então observa, quanto maior for o meu raio, menor vai ser minha velocidade angular. Por quê? Porque se esse cara tem um raio muito grande, esse aqui vai ter que dar um giro muito mais rápido para compensar o cara que tem um raio maior. Então isso aqui vai ter que estar sempre girando um pouco mais rápido do que esse aqui. Raio maior, velocidade angular menor. Então esse aqui gira mais lentamente, ou seja, o ômega de A vai ser menor do que o ômega de B para as duas situações. O ômega de A é menor do que o ômega de B para as duas situações. Massa. Se eu sei que o ômega de A é menor do que o ômega de B, preste atenção também, pense um pouquinho. Se o ômega de A, se esse cara gira lentamente, né, se ele gasta mais tempo para girar do que esse aqui, que tem que gastar mais tempo para acompanhar o ritmo desse cara que tem um raio muito grande,
Então quer dizer que o período desse cara aqui, o período dele, o tempo dele, vai ser maior do que o tempo desse cara aqui. Esse cara aqui vai girar mais rápido, ele vai fazer uma volta mais rápido. Então você vai ter que o período de A vai ser maior do que o período de B. Esse cara aqui vai precisar dar voltas mais rápidas para compensar a volta desse cara. Da mesma forma, esse cara daqui, tá? Sendo assim, se eu sei que o período de A é maior do que o de B, período é o inverso da frequência, né? Então, se esse cara tem um período maior, se A tem um período maior nos dois casos, eu sei que se ele tem um período maior, ele vai ter uma frequência de giro menor, porque ele vai gastar mais tempo para dar uma volta, para fazer mais voltas. Então, a frequência de A é menor do que a frequência de B. Massa. Como esse cara aqui é igual, VA é igual a VB, para ambos os casos, para ambas transmissões de correia com de contato, isso aqui me gera algumas consequências. E qual a consequência que eu posso extrair daqui? Eu sei que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Sendo assim, se a velocidade é ômega vezes R, então ômega A vezes RA vai ser igual a ômega B vezes RB. Isso para o cara que tem raio A e isso para o cara que tem raio B, tá? Da mesma forma, esse daqui. Beleza. Logo, eu posso escrever ômega em função de 2πf vezes o rédio. Então, esse cara aqui vai ser igual ao B, né? 2πFA vezes RA é igual a 2πFB vezes RB. Observa que 2π aqui é uma constante, né? Tem aqui, ó, tchá, 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 tchá. Matei aqui, já era, executamos. Aí ficou FA vezes RA, FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Essa expressão aqui vai te ajudar a fazer vários exercícios de transmissão de movimento. O que é que eu aprendo com ela? É que a frequência ela é inversamente proporcional ao raio, né? Quanto maior o raio, menor a frequência. Beleza? Beleza. Vamos lá. Uma observação que eu quero dar destaque para cá, nesse caso aqui de transmissão por contato, né? Nesse caso, é o seguinte, né? Em alguns exercícios, já foi questão na prova do Enem, tá? Ele não vai falar para você ele não vai falar para você que as velocidades elas vão ser diferentes, né? Ele vai falar para você do número de dentes que esse cara tem, certo? Ele não vai falar para você da frequência de giro, ele vai falar do número de dentes, ok? E aí você vai ter que se ligar que o número de dentes é diretamente proporcional à velocidade angular. Então, preste atenção quando no seu exercício vier falando sobre o número de dentes. Você vai entender que isso é diretamente proporcional à sua velocidade angular. Ele não vai estar falando de frequência de giro, ele vai estar falando sobre sobre o número de dentes e número de dentes você associa a velocidade angular, que é frequência de giro. Tá ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa playlist de movimento circular e, com esse vídeo de transmissão de movimento, a gente encerra os 3 tipos de transmissão de movimento mais conhecidos que vão aparecer nas suas provas vestibulares.